Bom dia, bom dia pessoal, bom dia, bom dia, bom dia a todos que estão conosco. Deixa eu escrever aqui, bom dia, deixa eu escrever aqui, bom dia, bom dia. Bom dia. Ok. Deixa eu marcar aqui. Digitando aqui, tá, pessoal? Maravilha. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bom dia, ótimo dia. Estamos aqui mais uma vez no projeto 707, onde todos os dias às 7 da manhã estamos aqui com a nossa audiência falando sobre ciência capilar, ok? Bom dia Lene, bom dia Tânia, bom dia a todos vocês, bom dia, ótimo dia. Muito obrigado pela presença. Estamos aqui mais uma vez, projeto 707, onde todos os dias às 7 da manhã nós estamos aqui com a nossa audiência falando sobre ciência capilar, no qual nós temos abordado esses dias o tema importante da tricologia. Tricologia, esse tema de suma importância que nós temos estudado, né? Temos procurado conhecer a cada dia com nossa audiência. E ontem nós tivemos aqui a honra de receber conosco a doutora Elisete Kaffer, onde nós tivemos aqui um show de tricologia, né? Falou aqui de forma magnífica, de uma forma esplêndida, né? Trazendo para nós um conhecimento maravilhoso na área da tricologia. E foi muito bom. Nós ficamos aqui ontem praticamente 2 horas, né, falando sobre as questões da tricologia e falando sobre epigenética, falando sobre as questões relacionadas ao nosso corpo, relacionadas à nossa saúde, tá ok? E isso é de suma importância, é muito bom, muito importante, porque justamente são áreas que a cada dia têm crescido mais, são áreas que a cada dia têm se tornado mais assim visível, né? E são coisas, como nós falamos ontem, são coisas que são antigas, né? São informações que durante muitos anos, né? Durante muitos anos as pessoas elas desconheciam essa área tão importante da tricologia, não é? A tricologia, ela é algo que tem crescido demais, é algo que tem a cada dia aparecido, né? A tricologia, a terapia capilar, e cada profissional que tem se empenhado nessas áreas não tem o que perder, né? Não vai se arrepender. Deixa eu ver aqui. Dicas. Deixa eu ver se eu consigo decifrar. Dicas de... É que junta todos os nomes aqui. Deixa eu ver aqui, tá como dicas, ficou tudo junto aqui o nome. Sei que no final é Kiki, né? A Kiki, bom dia Dodge, eu encontrei você reinando e gostei muito de suas lives ontem, por isso estou aqui para assistir. Sou cabeleireira, moro em Maceió. Quitéria. É a Quitéria, que tem o apelido de Kiki. Bom dia, Quitéria. Que legal, é um grande prazer em tê-la aqui conosco, viu? É um grande prazer poder recebê-la. Nós temos esse projeto aqui também, onde todos os dias, às 7 da manhã, nós estamos aqui também com a nossa audiência falando sobre ciência capilar. Ciência capilar, ele tem 5 pilares, né, que sustentam a ciência capilar, nos quais nós falamos sobre tricologia, cosmetologia, química cosmética capilar, colorimetria, a parte industrial, a parte cosmética, e também
a parte do visagismo, né? Então essas 5 ciências, elas se unem para poder constituir o que nós chamamos de ciência capilar. Essa ciência que tem trazido aqui para as pessoas um conhecimento maravilhoso, né? Um conhecimento onde o profissional de beleza ele acaba se despertando dentro desse contexto, né? Que é muito importante. E ontem nós tivemos aqui, como eu estava falando, né, com a doutora Elisete. A doutora Elisete Kaffer deu aqui um show de conhecimento, como sempre, né? Não poderia deixar de ser assim, onde ela passou para nós informações, para a nossa audiência, informações de suma importância, que vem realmente acrescentar muito conhecimento a cada um de nós, trazendo uma informação assim que nos ajuda a cada dia a crescer mais e mais, não é verdade? E ontem nós falamos aqui sobre a epigenética, né? Foi falado da epigenética relacionada às questões capilares. E eu vou falar um pouquinho hoje, dando sequência um pouquinho desse assunto da questão da epigenética, que eu creio que ela é de muita importância. Então, o que nós entendemos como epigenética, pessoal? Primeira questão é que a ciência ela evolui, tá? A ciência ela evolui. Então, desde o momento em que o projeto Genoma aconteceu, onde o ser humano, os cientistas conseguiram decifrar o código genético, entender como que os genes funcionam, como que as doenças elas se manifestam, como que a saúde ela se manifesta. Então, a partir do momento que a ciência conseguiu ter esse entendimento, muitas coisas ficaram mais claras para cada um de nós, ok? O genoma é como se fosse, o mapeamento do genoma é como se fosse o mapeamento da receita do ser humano. É como se o ser humano tivesse uma receita de como ele foi feito, ou de como ele funciona, ou de como ele não funciona corretamente, e essa receita ela foi mapeada. A partir desse momento é como se você tivesse um bolo, ok? E você então passasse sua vida inteira comendo um bolo, tá, ok? Apenas comendo um bolo lá, vamos lá de laranja, ok? E alguém perguntasse para você assim, mas como que esse bolo ele é constituído? O que vai nesse bolo? E você dissesse assim, olha, eu não sei o que vai nesse bolo, eu sei que esse bolo é muito gostoso, eu como todos os dias, mas realmente o que tem aí nele, como ele é feito, eu não sei, não tenho esse conhecimento. Então é mais ou menos isso. Aí, de um determinado momento, alguém mais curioso com condições começou a analisar aquela questão ali, começou a analisar aquele bolo e destrinchar aquele bolo, analisando ali todas as suas constituições. E aí, aquela pessoa conseguiu descobrir, falou, pô, esse bolo aqui ele tem farinha de trigo, ele tem ovos, ele tem fermento, ele tem a laranja, ele tem esse ingrediente, tem açúcar, tem isso, tem aquele outro. Ou seja, conseguiu-se decifrar todos os ingredientes que formavam aquele bolo, e a partir daí então você começa a entender melhor como o bolo funciona e como reproduzir aquele bolo de uma forma mais fiel. E é mais ou menos isso que aconteceu. Então o ser humano ele teve o seu código genético decifrado, não é? Ele teve o seu código genético decodificado, e aí então conseguiu-se entender como que o ser humano ele funcionava na sua totalidade. E acontece o quê? Que quando o DNA do ser humano, o genoma humano, ele foi decifrado, você acabou tendo uma surpresa muito grande. E qual foi essa surpresa? Que até então as pessoas elas entendiam que tudo o que acontecia na vida do ser humano era algo estritamente genético. Então, se eu ficava careca, era porque era genético. Se a pessoa tinha diabetes, é porque era genético. Se a pessoa tinha uma doença autoimune, porque era genético. E se tinha câncer, porque era genético. Então, tudo era herança genética. É como se a genética ela fosse, na realidade, uma maldição, né? Uma maldição hereditária, que era passado de pai para filho, de avô para neto, e que a pessoa não poderia reverter aquele quadro, não poderia reverter aquela situação.
E eu me lembro aqui quando eu era garoto, né? Tinha ali meus 11 anos, 12 anos. Eu me lembro de um amigo de escola, deixa eu abaixar aqui o volume, um amiguinho lá de escola, e esse amiguinho de escola, ele teve um irmão, e esse irmão dele faleceu de câncer, e, aliás, minto, primeiro foi a irmã mais velha dele faleceu de câncer, depois o irmão dele faleceu de câncer, e antes disso a mãe dele também tinha falecido de câncer também. E aí depois uma outra irmã dele ficou doente de câncer. É, Essa outra irmã dele faleceu também. E aí um outro irmão dele ficou com câncer, ou seja, ele perdeu a mãe, perdeu um irmão e duas irmãs com câncer, ok? E aí o que era dito era isso, né? É hereditário, não tem o que fazer, não tem como você reverter isso, não tem o que ser feito. Até que ele começou a sentir também algumas coisas meio estranhas e ele começou a ir ao médico, né? Pedir uma bateria de exames e tal, porque como ele já sabia que a família dele, muitas pessoas tinham câncer e já tinha perdido alguns irmãos com isso, né? Então ele ficou muito preocupado. E o médico dizia para ele, não, isso aí não é nada, né? Isso aí é só um problema estomacal e tudo mais e tal. E não dava muita atenção. E ele insistindo, falou, não deve ser só isso não, tem que fazer uma investigação melhor. E o médico nunca se propunha a fazer aquela investigação conforme o rapaz ele havia pedido, solicitado. Até que ele, por conta mesmo, ele conseguiu pagar os exames à parte, conseguiu fazer os exames e descobriu-se que realmente ele tinha ali o início de câncer naquele local. E aí ele iniciou todo um trabalho, um tratamento. E resumindo a história, ele está vivo até hoje, não é? E isso já faz aí uns bons 40 anos. E hoje ele ainda está vivo, né? E goza de perfeita saúde. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Então, naquela época, entendia-se o que? A maldição. Vai morrer também. Seus irmãos morreram, você vai morrer também, porque é a sua sina. E na realidade, aquele rapaz que não conhecia a questão da epigenética, não conhecia a questão da ciência genômica, ele entendeu que não. Falou, não, se eu me tratar, se eu me cuidar, se eu detectar, se eu me cuidar, eu não vou morrer disso, né? Eu não tenho que morrer disso. E ele não aceitou, e ele se tratou e conseguiu estar vivo até hoje. Então, o que acontece? Como eu ia dizendo, as pessoas tinham essa concepção, como que a genética fosse uma maldição hereditária, uma maldição que você vai herdando do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, e que não tinha jeito, que você estava condenado a morrer, fadado à morte. E aí, depois que o DNA do ser humano, que o genoma foi entendido e compreendido, entendeu-se o quê? Que na verdade não. Que na verdade as doenças, uma pequena parte apenas das doenças, elas são de cunho estritamente genético. Não é? Então, esse aí você vai ter umas porcentagens que elas vão variar dependendo da pessoa, tá? Dependendo do que é analisado. Pessoal, me dá só um segundinho, tá? Só um segundinho, deixa eu pegar o negócio aqui. Pera aí. Pronto. Eu deixei ali a janela aberta, entrando barulho aqui, atrapalhando. Então veja bem. Então entendeu-se que apenas uma pequena porcentagem estava relacionada a essas doenças, a essas patologias. E essas porcentagens estavam relacionadas ao quê? Alguns dizem 2%, outros vão dizer 5%. Então, por quê? Porque tudo isso é um pouco relativo, né? Depende da pessoa, depende da origem, vai depender de vários fatores. Mas essa média de 2 a 5% vai estar relacionado a essa questão genética realmente, onde a pessoa ela traz no seu gene algum tipo de defeito que pode ocasionar uma doença, uma patologia, tá ok? Mas aí você vai ter o quê?
de 2 a 5% que vai estar relacionado a esse tipo de problema, tá ok? Então você vai ter aí, que sobrou, uma média, de 95 a 98% de situação do corpo que não está relacionado a uma questão genética. Você vai ter então aí quase que 95, 98% que está relacionado ao que é chamado epigenética e não a genética. Então genética realmente seria o quê? Aquilo que você nasce. Genética seria aquela codificação que você tem no seu organismo. Por algum motivo você nasceu com uma falha no seu código genético. E o que é o nosso código genético? Como eu falei, é a nossa receitinha. É aquela receita que faz com que você seja o que você é, tá ok? Então, de 2 a 5% das pessoas, elas podem ter nessa receitinha algum tipo de problema, algum tipo de defeito na formação, sem problema. Só que 95 a 98 não, né? Na realidade não está estritamente relacionado àquilo que você herdou geneticamente, mas está muito mais relacionado ao que é chamado epigenética, né? Então a epigenética seria o quê? Seria aquilo que está acima da genética, tá? Porque a palavra epi, tá? Ela quer dizer aquilo que está acima. Por exemplo, você tem epiderme, né? Não tem epiderme? Então, epiderme é o quê? A derme que está por cima, tá ok? Então, epiderme, tá ok? Então, você vai ter essa questão da epigenética, ou seja, que a genética está por cima da outra, aquela genética ela sobressai as demais questões genéticas. Então, você vai ver que a epigenética ela vai estar relacionada a quê? A que o ambiente influencia a sua genética. Então, ou seja, que aquilo que você come, que aquilo que você bebe, que aquilo que você sente, que aquilo que você realiza, que aquilo que você capta, que isso tem muito mais influência nos tipos de patologia, nos tipos de problemas que o seu corpo possa desenvolver, do que propriamente uma herança, uma maldição aí genética que você tem herdado de alguém, tá entendendo? Então, a epigenética, ela vai se concentrar justamente nisso, não é? Ou seja, então se uma boa parte das patologias, uma boa parte das doenças, das enfermidades que tem no meu corpo, elas são adquiridas através do que eu bebo, do que eu como, do que eu sinto, daquilo que eu capto. Então isso significa o quê? Que eu consigo, então, ao interferir nesses processos externos, eu consigo então também estabilizar a minha saúde interna, tá entendendo? E toda vez que nós falamos de saúde, toda vez que nós falamos de saúde, que nós falamos de algo que vai fazer bem para você ou fazer mal para você, você lembra disso aqui, ó, tá? Deixa eu tirar aqui a membrana plasmática da minha célula. Opa, essa membrana aqui tá forte, hein? Deixa eu tirar aqui, espera um pouquinho, espera aí. Deixa eu ver se eu consigo tirar, né, pessoal? Essa membrana plasmática aqui, essa aqui, opa, essa é boa. Tirei aqui a membrana plasmática. Então, está relacionado a quê? A isso aqui, ó, tá? Está relacionado, sempre tudo está relacionado à sua célula, tá ok? A sua célula é que vai receber ou não esse tipo de nutrientes que eu falei a vocês, ou de contaminantes, que vai alterar o funcionamento da sua célula. Então, por exemplo, a célula, pessoal, nosso corpo, ele é formado ali de trilhões de células, tá ok? E geralmente é 10 elevado a 10 elevado a 14, 10 elevado a 9 de células que existem no corpo de uma pessoa, tá ok? Então o que acontece? Essa quantidade de células que ocupam o nosso corpo, cada célula ela é uma unidade viva, uma unidade que
que ela é uma unidade aberta e essa célula ela tem a propriedade de receber várias coisas, tá? A célula ela tem a propriedade de receber, porque ela é uma unidade aberta, ela tem a propriedade de receber eletricidade, a célula tem a propriedade de receber luz, a célula tem a propriedade de receber energia eletromagnética, a célula tem a propriedade de receber matéria, tá ok? Então, a célula ela tem o poder de receber essas questões, tá? E tudo isso que a célula recebe vai alterar o funcionamento dessa célula. Então, quando você está saudável ou quando você está doente, na realidade, quem está saudável ou quem está doente é a sua célula. É a sua célula que funciona bem ou mal. E uma vez que ela funcione bem ou mal, você vai ter saúde ou você vai ter doença. Então, tudo aquilo que você bebe, tudo aquilo que você come, tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você capta, tudo isso acaba sendo também comido, bebido, sentido, captado pela sua célula. E a sua célula, então, ela vai reagir com esse meio. E reagindo com esse meio, ela vai produzir substâncias que vão gerar saúde ou substâncias que vão gerar doença, tá ok? Então, ou seja, então quando você, por exemplo, fala de um câncer, tá ok? O câncer, na realidade, ele não é o câncer não é decorrente de uma célula maldita ou maligna, como é dito, né? E aquela célula maligna, ela quer te destruir, aquela célula maligna, ela quer arrancar a sua saúde e por isso ela começa a te atacar e começa a consumir o seu corpo. Na realidade não, tá? Na realidade não é assim que funciona, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma outra célula para vocês verem. Não sei se está aqui perto, tá? Só um pouquinho, vou ver se eu acho aqui, tá? Espera um pouquinho, não vai embora. Cadê? Não achei, pessoal. Está lá embaixo. Eu ia pegar aqui para vocês e mostrar uma outra célula, mas ela não está aqui. Então vamos com essa aqui mesmo, tá bom? Fica essa aqui mesmo. Então acontece o que? Essa célula que eu mostrei aqui a vocês, ela é uma unidade aberta e ela vai receber energia, eletricidade, luz, ela recebe, como eu falei a vocês, matéria, tá ok? Então várias questões essa célula vai estar recebendo e ela vai estar absorvendo. E o câncer, como eu estava falando, né, eu queria mostrar para vocês uma outra célula, mostrando uma célula doente, que essa célula aqui ela está saudável, né? Ela está bonita. Tem a célula doente ela vai ter essas mitocôndrias aqui, vão estar umas mitocôndrias mais murchas, tá ok? Ela vai ter uma configuração bem diferente dessa configuração que você está vendo aqui. Então o que acontece? Essa célula ela vai absorver aquilo que você come, aquilo que você bebe, aquilo que você sente, tudo isso acaba tendo uma interação com o seu sistema celular. E isso vai fazer com que essa célula tenha um bom funcionamento ou não. Porque essa célula que você tem no seu corpo, que é formada no seu corpo, que forma o seu corpo, aliás, essa célula aqui, pessoal, ela tem algumas funções, tá? Vocês percebam que todo no interior dela é cheio de organelas, tá ok? Organelas. Essas organelas que a célula tem, por exemplo, aqui, ela tem um núcleo, né? E esse núcleo celular, aqui dentro desse núcleo, é onde você vai ter, por exemplo, o seu código de DNA, tá ok? Você tem um código de DNA aqui nesse núcleo, tá ok? E você vai ter aqui, por exemplo, o retículo, tá? Endoplasmático rugoso, você vai ter o retículo endoplasmático liso, você vai ter aqui os centríolos, você vai ter aqui os ribossomos, você vai ter aqui as mitocôndrias, tá ok? Você então vai ter o exoesqueleto, você vai ter a membrana, tá? Essa membrana celular, que é de suma importância, porque é através dela que as substâncias entram e saem para o interior
dessa célula. Você vai ter aqui um líquido no interior dessa célula chamado citoplasma, tá ok? Que é o líquido que está aqui embebendo todas essas organelas, elas estão mergulhadas nesse líquido. A membrana que está separando essa parte interna da parte externa, da parte extracelular, tá? Você vai ter os receptores que você encontra na membrana celular, que vão fazer as reconhecimento, captação, que vai permitir a permeação ou não de ativos aqui para essa célula. Tudo isso aqui precisa estar funcionando de uma forma como se fosse uma sinfonia, ok? Como se fosse lá a quinta sinfonia de Beethoven. Tudo isso precisa estar funcionando perfeitamente, precisa estar em perfeita sintonia, fazendo toda a codificação do DNA, tem o RNA mensageiro, faz as leituras, o ribossomo vai lá produzir as proteínas, e você vai ter a mitocôndria produzindo energia. Então tudo isso que você tem aqui, tá ok? Dentro dessa célula, precisa estar funcionando perfeitamente. Então aquilo que você come, aquilo que você bebe, aquilo que você faz, aquilo que você sente, aquilo que você recebe no seu corpo, então tudo isso vai interferir nessa sinfonia, vai interferir nessa perfeita ação dessa célula. E o que acontece então? Como eu falei até na aula passada, quando essa célula começa a ter o seu sistema privado de substâncias, nutrientes que são bons e necessários para ela, ou quando ela começa a ser invadida por substâncias que são tóxicas, e isso pode ser substâncias químicas, pode ser substâncias eletromagnéticas, pode ser matéria também. Isso faz o quê? Com que essa célula ela comece a entrar em agonia. E quando essa célula começa a entrar em agonia, ela para de produzir as substâncias que são benéficas, ela começa a produzir também toxinas, tá entendendo? E isso começa então a contaminar o seu corpo e começa a gerar então a doença que você conhece. Então, quando nós falamos, por exemplo, de um câncer, o que o câncer é? O câncer não é uma célula maligna que quer destruir o seu corpo. Na verdade, o câncer ele é o quê? Uma célula em agonia. Ele é uma célula que ela está em agonia. Por quê? Porque ela foi submetida a substâncias tóxicas, a contaminações, e essas contaminações estão atrapalhando o seu funcionamento e levando essa célula a uma morte precoce, uma morte que não é uma morte programada. Como eu já falei a vocês em aula passada, a célula tem uma morte programada, chama apoptose. Ela nasce com a data que ela vai morrer, tá ok? Mas quando essa célula ela é submetida a substâncias tóxicas, tá? A cargas parasitárias, essa célula ela começa a entrar em agonia. Por quê? Porque ela não consegue funcionar correto e ela começa como que querer morrer antes do tempo. Aí o que acontece? Ela rejeita essa situação de agonia e ela entra então, ela desperta mecanismos de sobrevivência que ela tem e ela começa então a querer se multiplicar e a querer viver mais. Então o que vai acontecer? Essa célula ela vai neutralizar algumas enzimas, como por exemplo P53, que é uma enzima responsável em levar a célula à apoptose. Ela consegue neutralizar essa enzima e ao invés dela morrer, ela continua viva. Continuando viva, ela começa a se multiplicar e aí você vai ter então a questão do tumor, né? Que se ele se multiplica, como eu falei até esses dias, como se ele se multiplica e fica no lugar quietinho, então esse tumor ele é um tumor benigno e se ele começa então a penetrar outros tecidos, invadir outros tecidos, ele acaba sendo um tumor maligno, como eu falei com vocês esses dias aí, tá ok? Então, vocês percebam que a saúde e a doença está muito mais relacionada ao que você bebe, ao que você come, ao que você sente, ao que você recebe, ao que você faz, do que propriamente dito a uma herança maldita genética que você tem herdado aí da sua família, tá ok? E isso se aplica também às questões capilares, às questões da tricologia, quando você fala de alopecias, tá? Alopecia androgenética,
alopecia areata, alopecia, o eflúvio telógeno, o eflúvio anágeno, que no caso é causado pela quimioterapia, geralmente, por químicas fortes, tá ok? E as outras patologias também cicatriciais que nós conhecemos e também acabam sendo uma coisa muito ruim, que acaba afetando também a saúde e a vida de muitas pessoas, tá ok? A Kiki aqui está perguntando se a alopecia tem a ver com a genética. Kiki, acontece o seguinte, olha, vamos lá. É muito comum as pessoas associarem as alopecias à genética, tá? Então vamos lá. Nós temos alguns tipos de alopecias, tá? Tem as alopecias cicatriciais e as não cicatriciais. As alopecias cicatriciais são as alopecias que elas conseguem de uma forma, de um processo, através de um processo inflamatório, e toda alopecia tem um processo inflamatório. Acontece aqui assim, ó, você tem aqui o que nós chamamos, tá? Você tem aqui uma matriz capilar, onde você tem a proliferação dos fios de cabelo. Você vai ter aqui um reservatório de célula-tronco, tá? Que você vai ter aqui a papila dérmica, a matriz capilar, o bulbo capilar. E você vai ter aqui um outro reservatório perto da glândula sebácea chamada bulge. Esse bulge também é o segundo reservatório, na verdade o primário, né? Que vai dar origem às células-troncos que vão produzir aqui o cabelo que você conhece. Acontece o quê? Acontece que toda a queda do cabelo, geralmente você vai ter um processo inflamatório envolvido nisso. Então, se esse processo inflamatório ele for um processo que atinge mais essa região e não atinge um bulge, você consegue depois fazer uma reversão desse quadro, onde as células do bulge conseguem migrar para essa região e vai produzir cabelo e você vai conseguir reverter o quadro. Tem situações que tanto essa parte da papila dérmica como a parte do bulge também, acabam sendo afetados pelo processo inflamatório. Então, aí nesse caso, quando toda a unidade pilosebácea ela é agredida e destruída, você então não consegue fazer a repilação desse cabelo, porque você não vai ter matriz para poder gerar cabelo. Então, é chamado então alopecia cicatricial. E as que o processo inflamatório não destruiu toda essa unidade, então você chama de não cicatricial. Tá ok? Então essa que é a diferença. A cicatricial geralmente não tem retorno e a não cicatricial você consegue fazer esse retorno, consegue fazer essa reversão. Acontece que as não cicatriciais você vai ter, por exemplo, os eflúvios, não é? Eflúvio, chamado eflúvio anágeno, eflúvio telógeno. Você vai ter as alopecias, tipo o pessoal fala padrão androgenético, e também as alopecias areadas. Deixa eu pegar aqui uma maquetezinha para vocês verem. Espera um pouquinho. Você baixa aqui, deixa eu ver. Peguei aqui, tá? Então, o que acontece aqui, ó. Vamos pegar aqui aqui é a minha assistente, a Matilde, tá? É a Matilde. Então acontece o quê? Quando você fala de alopecias, alopecia areata, alopecia androgenética e tudo mais tal, você vai ter essa área aqui do couro cabeludo da pessoa, tá bom? É uma área frontoparietal, tá ok? E aqui você tem, opa, peraí. Deixa eu prender melhor aqui a Matilde. A Matilde vai ficar brava, né? Espera um pouquinho, pessoal. Deixa eu prender a Matilde melhor aqui. Senão a Matilde fica caindo, né? Vamos lá, Matilde. Aê, a Matilde. Tá ok? Deixa eu apertar aqui a Matilde, para não dar problema, para não cair novamente. Pronto. Então você vai ter aqui o que acontece, tá? Deixa eu soltar aqui um pouquinho. Tá. Então você tem aqui essa região, aqui assim, tá? Você tem, ó, essa região frontoparietal e a região océpito temporal, ok? Océpito temporal e frontoparietal, tá? Então, a concepção antiga que se tinha é que as alopecias, elas tinham uma origem estritamente genética, não é? Então,
a pessoa ela acaba sendo calva. Por quê? Porque vamos supor, a alopecia padrão masculino, né? A alopecia chamada androgenética. Então, o seu pai era calvo, seu irmão era calvo, todo mundo é calvo, você consequentemente também vai ser calvo. Esse era o entendimento que se tinha. Hoje se sabe o quê? Existe a calvície também genética, também que tem uma certa herança genética? Sim, tem sim, tá? Porém, não é na proporção que se entende que era, como se fosse, como falei aqui no início, uma maldição que ninguém consegue reverter aquilo. Então hoje entende-se, sabe-se que a própria alopecia, chamada alopecia androgenética, na realidade ela é muito mais uma alopecia, é muito mais uma pseudo-alopecia androgenética do que uma alopecia androgenética. Por quê? Porque muitas dessas quedas capilares que a pessoa tem, quando você fala que é uma coisa genética, é como se você não conseguisse reverter aquilo, ok? É irreversível, não tem como mudar. Mas hoje se entende, se sabe justamente o quê? Que essas quedas capilares, elas conseguem sim ser revertidas, ok? Você consegue sim fazer uma reversão desse quadro através do tratamento. Então você vê que as alopecias, elas não são totalmente de uma origem estritamente genética. Tem a genética misturada? Tem sim, mas não é uma maldição hereditária. Você consegue fazer uma reversão desse quadro. Então observe bem, primeira questão que a gente observa aqui é justamente o quê? Que esse tecido, tá? Que esse tecido aqui, ele é um tecido que tem uma origem genética diferente do tecido aqui. Então esse tecido frontoparietal, tá ok? Ele é diferente desse tecido temporal e occipital que você tem aqui nessa parte da de trás, tá? Você tem a temporal e occipital e você tem a frontoparietal. Então você tem uma diferença nessa região, tá ok? Por quê? Porque a origem do tecido aqui embrionário é diferente. Você vai ter aqui tecidos que vêm de uma região chamada tecido embrionário ectoderme, tá ok? E você vai ter aqui um tecido que também tem origem nessa questão ectodérmica, porém ele vem de uma parte chamada crista neural. Então você vai ter informações genéticas um pouco diferentes, tá? Essa região aqui, você vai ter uma região que é muito rica em receptores de testosterona, que é um hormônio androgênico, ok? Aqui você vai ter menos receptores. Aqui você vai ter, você vai ter mais enzimas, uma enzima chamada aromatase, e aqui você vai ter mais a enzima chamada 5-alfa-redutase, tá? Então você tem 5-alfa-redutase mais abundância, aromatase aqui mais abundância. Aqui você vai ter menos receptores, aqui você tem mais receptores de testosterona. O que isso acontece? Como eu tenho mais receptores de testosterona, como eu tenho mais 5-alfa-redutase, eu vou ter mais produção de dihidrotestosterona. A dihidrotestosterona também é um hormônio andrógeno, né, androgenético, e essa testosterona transformada em dihidro, ela consegue fazer uma atrofia desse folículo e esse cabelo miniaturiza. E aí então a alopecia ela começa a se manifestar. Isso tem uma configuração genética? Tem a configuração genética, como nós falamos aqui. Porém, ela é irreversível? Não, ela é reversível. Por quê? Porque não é totalmente a genética que vai dominar. Então, se eu fizer um tratamento nessa região, se eu fizer um tratamento sistêmico, como foi falado ontem aqui com a doutora Elisete, eu consigo fazer com que essa região ela consiga me responder de forma melhor ao tratamento. Por quê? Porque cada área do couro cabeludo, existe alguns estudos do couro cabeludo, como por exemplo a craniocultura de Yamamoto, é um exemplo. São estudos do crânio cabeludo e da face também, onde você relaciona partes do corpo ao couro cabeludo e também as questões da face, tá ok? Então, por exemplo, aqui você vai ter essa região aqui do vértex, tá? Da coroa, você vai ter essa região muito relacionada
a questão da tireoide, tá? A questão da tireoide. Então a tireoide é o que? A tireoide, ela regulariza o seu metabolismo basal. A tireoide, ela regulariza o seu metabolismo basal, que é justamente o que? O metabolismo que vai fazer com que a temperatura do seu corpo ela esteja em homeostase. O que é homeostase? Ela esteja totalmente equilibrada. Então, se a pessoa ela começa a ter uma queda capilar nessa região específica, essa queda capilar ela pode estar relacionada a uma disfunção dessa tireoide que a pessoa que vai ter aqui, né? Uma disfunção da tireoide. Pode ser pode ser um hipertiroidismo, tá ok? Pode ser qualquer outro tipo de interferência na tireoide que acaba se refletindo em uma queda capilar dessa região, tá? Então, por exemplo, se você pegar essa região aqui, tá ok? Toda essa área aqui, que é a área da occipital, né? É a occipital baixa, ela geralmente vai estar relacionada às suprarrenais, tá ok? As suprarrenais, tá? Então, as suprarrenais são duas glândulas que você tem em cima dos seus rins, dos seus rins, tá ok? E elas têm uma propriedade de produzir hormônios, tá ok? Então, vários hormônios são produzidos pela suprarrenal, tá? E esses hormônios são de suma importância para também a boa manutenção do corpo. Então, se a suprarrenal tiver o que é chamado de fadiga adrenal, você vai ter problemas também. E a queda capilar aqui pode significar isso. Você vai ter aqui nessa região, a queda capilar pode estar relacionada ao pâncreas, tá ok? Relacionada ao pâncreas, que vai estar produzindo ali a questão da insulina, tá? Você vai ter a produção do glucagon, tá? Que são substâncias que vão aumentar e controlar a glicose no seu sangue, tá ok? Você vai ter aqui, por exemplo, né? Deixa eu soltar aqui, tá meio duro. Você pode ter aqui, por exemplo, tá bom? Você vai ter aqui nessa região frontoparietal, você vai ter aqui uma região que vai controlar a questão do seu fígado. Você vai ter a região relacionada aos seus rins, você vai ter uma região relacionada ao seu sistema linfático, tá ok? Você vai ter uma faixa aqui relacionada também ao seu sistema cardiorrespiratório, tá ok? Então, toda essa região, você vai ter cardiorrespiratório, você vai ter sistema linfático, você vai ter o sistema dos seus rins, do seu fígado, tudo relacionado nessa região. Então, as quedas que você tem nessas regiões, elas vão te indicar possíveis problemas que pode ter no seu corpo. Então, o que acontece? Então, como você perguntou, a alopecia ela é apenas genética? Não necessariamente, né? Então, você percebe que aqui você pode ter várias doenças no seu corpo, doenças relacionadas ao fígado, doenças relacionadas ao rim, doenças relacionadas ao seu sistema linfático, sistema relacionado ao seu sistema cardiorrespiratório, sistema relacionado à sua tireoide, ao seu pâncreas, à sua suprarrenal, problemas relacionados então com essas glândulas, não é? Sistemas excretores, sistemas de filtração do sangue, sistemas que vão produzir substâncias que você precisa para sobreviver, que vão estar funcionando ruim, e isso pode gerar, então, uma queda capilar também. E o que acontece? O que acontece é que, geralmente, essas quedas capilares estão mais relacionadas a essa questão do mau funcionamento do corpo do que a uma questão propriamente dita genética, tá? É aquilo que eu falei aqui no início. Então, você vai ter aí 2%, 5% relacionado à genética, e todo o restante, os 95%, 98%, vão estar relacionados a esses fatores. O que fez os meus rins não funcionarem corretamente, tá? Que foi que gerou uma queda capilar. O que foi que afetou a minha tireoide? O que afetou meu pâncreas? O que afetou as minhas suprarrenais? O que afetou meu fígado? O que está atrapalhando o meu sistema linfático de fazer a limpeza do meu sistema? Entende? Então, ou seja, coisas que você comeu, que você bebeu, que você sentiu, que você absorveu e que você fez. Então, essas coisas foram as coisas que fizeram com que esse sistema não funcionasse corretamente,
e esse sistema não funcionando corretamente acaba também gerando esse tipo de queda capilar, que pode ser uma queda mais relacionada a esses tecidos que eu falei a você, crista neural, ectoderme. Eles podem ser uma queda mais difusa, ok? Uma queda mais difusa aqui, tá? Ele pode ser, e essa queda mais difusa aqui, por exemplo, ele vai estar relacionado à pineal, tá? A pineal, que é uma glândula que está bem aqui no meio, né? Se a gente pudesse pegar aqui no meio e aqui no meio, tá? Ela ficaria lá no meio e ela também, entre outras coisas, produz a melatonina, que vai regular o seu sangue, que também é um hormônio de crescimento, que também é um hormônio de restauração. Então, ou seja, o que está afetando todo esse meu corpo e, consequentemente, está gerando uma queda, um eflúvio, tá ok? Está me gerando um eflúvio relacionado à minha pineal, tá ok? Então, é uma queda mais centralizada, igual a mulher tem muito, né? Está relacionada aos hormônios masculinos, femininos. Então, ou seja, então você perceba que todo o couro cabeludo te dá dicas de um bom ou mau funcionamento do corpo. E que isso não é uma maldição genética, é muito mais partes do corpo que não funcionaram corretamente, e por não funcionarem corretamente você acaba tendo então um padrão de queda capilar. Então a alopecia, ela é genética? Pode ter sim questões genéticas, mas na grande maioria é o mau funcionamento do corpo que ocasiona então essa queda capilar. Então você cuidando do corpo, você consegue muitas vezes minimizar esse tipo de situação de queda e você consegue reverter o quadro, tá ok? E foi isso que a doutora Elisete falou conosco aqui ontem, com grande maestria, né? Conforme ela nos passou a informação ontem. Deixa eu só guardar aqui a Matilde, pera aí que ela tá caindo aqui. Vamos lá. Pronto, Matilde. Guardando a Matilde ali. Ok, pessoal? Deixa eu ver aqui alguma pergunta que vocês fizeram. Quer dizer que se o problema for na tireoide, você trata o cabelo, vai nascer. Isso. Dependendo da questão, sim, tá? Você tratando a tireoide, o cabelo volta. É lógico que você faz um estímulo também local, né, do cabelo, com os equipamentos de terapia capilar, para poder ajudar, tá? Mas se você não tratar, muitas vezes, o problema sistêmico, às vezes você não tem o resultado legal que você quer no cabelo também, tá bom? Aqui a Tânia perguntou, então quando um eflúvio significa que todo o seu organismo pode estar com o organismo em mau funcionamento, seria isso? Por exemplo, tá? Então quando você tem um eflúvio aqui, acontece muito em mulher, né? A questão do eflúvio. Então ele está muito relacionado a essa questão da pineal, tá? Pineal, como eu falei, é uma glândula que se você pegar aqui no meio aqui, você pegar no meio aqui da cabeça, tá? Se você pudesse fazer isso, lá no meio do cérebro você iria encontrar a pineal, tá? Que é uma glândulazinha, tamanho de uma ervilhazinha, bem pequenininha, mas que ela controla muitas coisas, tá? E uma das coisas que influenciam nessa pineal é justamente a questão do eletromagnetismo, porque a pineal ela é uma glândula que ela faz com que você consiga ter a percepção das coisas fora do seu corpo, inclusive até a questão espiritual, tá? Quando você tem essas percepções espirituais, o que faz o seu contato com o físico e espiritual é essa glândula, tá ok? E ela produz também hormônios que são de suma importância, como você tem aqui, a melatonina, que é o hormônio que vai tanto controlar o seu sistema de sono, o ciclo circadiano, como também ela vai, também é um hormônio também que vai ajudar na reparação tecidual, crescimento e assim por diante, tá? Então, quando você tem um mau funcionamento dela, você começa a ter uma queda mais no formato de eflúvio nessa região, entende? Então, ou seja, tudo isso vai indicando disfunções no corpo. É como eu falei a vocês, quando você fala do seu sistema, então você tem fígado, você tem o sistema linfático, você tem os seus rins, você tem o seu pâncreas, você tem as suas glândulas suprarrenais, você tem a tireoide, tá ok? Você vai ter aí
a parte cardiorrespiratória, cardiovascular. Tudo isso, pessoal, se não estiver funcionando corretamente, pode ocasionar uma queda capilar, entende? Então, ou seja, alguns problemas capilares você consegue tratar topicamente. Você consegue tratar apenas com laser, com alta frequência, com microagulhamento, óleos essenciais, as argilas, você consegue vacuoterapia, você consegue tratar essas questões, tá? Aqueles que são profissionais que podem lidar com fármacos, como médicos e farmacêuticos, então você pode fazer a microinfusão de medicamentos pela pele e assim por diante. Então, são coisas que tem pessoas que fazem experiência com plasma rico em plaqueta. Então, tudo isso são questões que tentam reverter essa situação. Tá ok? São tratamentos mais locais. Você foca na região do bulbo capilar, do folículo piloso, da unidade pilosebácea e tenta trabalhar naquela região mais local. Alguns casos isso vai funcionar? Sim, vai funcionar e vai dar um resultado excelente. Em outros casos não, né? Em outros casos você precisa ter todo esse tratamento sistêmico, ok? Para que você trate também o problema sistêmico e você consiga ter então um resultado mais rápido daquilo que você faz na terapia capilar, entende? Então, essa compreensão dessa tricologia, ela é uma compreensão que você precisa ter de uma forma abundante. É isso que nós temos procurado escrever aqui, ó, nesse livro aqui que nós estamos escrevendo, tá? O nome dele é Tricologia Biomolecular. E na tricologia biomolecular, nós procuramos justamente o quê? Explicar esses conceitos para o tricologista, explicar esses conceitos para o terapeuta capilar, de forma que ele consiga entender essa questão biomolecular, tá ok? Então, entender que o corpo do ser humano, ele é um todo, entende? Então, se você tratar topicamente a sua cliente paciente, a sua paciente, e você conseguir também tratar o corpo, aí para tratar o corpo, o que vai acontecer? Você vai ter outros profissionais que vão estar relacionados com você, tá ok? Você vai ter ali, então de repente, você vai ter se você não é um profissional médico, você vai ter ali também um médico com você vai ter ali também em alguns casos é multidisciplinar. Você pode ter psicólogos no meio, você pode ter psiquiatras, você pode ter médicos dermatologistas tricologistas, você pode ter um ortomolecular, você pode ter pessoas voltadas a ciência quântica. Então você às vezes tem toda uma gama de profissionais que cada um pode trazer um tipo de contribuição para que aquela pessoa seja tratada como um todo. Aquilo que for pertinente a você, você faz. E o que não for, você delega a um companheiro que tenha propriedade para tratar aquilo, tá ok? Deixa eu ver aqui, ó. A Maria da Paz falou, nossa, que maravilha de conteúdo que você está passando. Ah, que legal, Maria, fico feliz. Estamos sendo úteis aí, né? Obrigado pela resposta. Maravilha de dica, junto com a resposta. Bom dia, Rosana. Rosana linda, minha irmã linda. Anitta, que bênção, Anitta. Você conosco aqui, é uma honra, viu? Bom dia, mestre. Caso das disfunções dos rins, a queda pode ser contínua, ou seja, cai independente dos tratamentos tópicos. Então, Anitta, é o seguinte. Os rins, quando aqui você vai ter sistema cardiorrespiratório, sistema linfático, tá ok? Você vai ter o fígado e os rins, tá? Então você tem fígado, rins, linfático, sistema cardiorrespiratório. Nessa região aqui, ó, frontoparental, tá? Então, geralmente quando você tem queda relacionada a essa questão, ela está mais envolvendo isso aí, tá ok? Então você vai perceber que quando a pessoa, por quê? Porque o rim, na realidade, ele é um órgão que, qual que é a função do rim? O rim, ele tem a função de estar eliminando as toxinas do nosso sangue,
tá ok? O nosso sangue, ele funciona o quê? Vou falar aqui rapidinho que vai acabar a live, pessoal. O sangue é o seguinte, tá? Você tem as veias e as artérias, tá ok? Então as suas veias, elas pegam o sangue do corpo, passa pelo seu coração, do seu coração esse sangue vai para os seus pulmões para ser oxigenado, né? A troca gasosa, CO2 por oxigênio. Do pulmão esse sangue volta para o coração e do coração, já feita a troca gasosa, esse sangue sai e vai para o corpo através das artérias. Então a veia, o sangue vem para o coração e do coração para o pulmão. E a artéria, o coração que veio do pulmão para o coração, ele sai do coração e vai para o corpo. Tá ok? Então essa é a diferença de veias e artérias. Veias do corpo para o coração e artéria do coração para o corpo. Tá ok? Maravilha. E daí esse sangue, ele vai ter que passar pelos rins. Tá ok? Esse sangue passa pelos rins. Por quê? Porque o rim vai fazer toda a filtragem desse sangue. O rim vai pegar todo esse sangue, esse plasma sanguíneo, os constituintes do sangue, ele vai fazer toda uma filtragem, tem todo um sistema muito maravilhoso nos rins para poder fazer a filtragem. O rim vai pegar a água que está no sangue, vai reaproveitar, recaptar essa água, devolver essa água para o nosso corpo, e uma parte dessa água ela é eliminada pela urina. Ok? Então a parte do sangue que é retirado e é eliminado na urina, na realidade são tudo aquilo que era sujidade, tudo aquilo que não era útil para o nosso sistema. Então o sangue vai e elimina aquilo ali, ele vai eliminar as questões do plasma sanguíneo eliminado em forma de urina, tá ok? E as questões alimentares que estavam no seu intestino no bolo fecal. Então, ou seja, você está eliminando toxina. Então, o rim faz isso. Então, se o seu rim ele não estiver trabalhando corretamente, ele não vai fazer a filtragem desse sangue. E um rim não fazendo a filtragem desse sangue, o que vai acontecer? Todas aquelas toxinas que deveriam ter sido eliminadas, elas vão ficar circulando e acumulando no seu corpo. E isso vai gerar doença, isso vai gerar patologia. Então aí a pessoa tem que muitas vezes fazer a hemodiálise, né? Quando a pessoa tem um problema renal crônico, ela tem que fazer a hemodiálise para poder fazer essa filtragem no sangue, tá ok? Então, isso pode gerar uma queda capilar? Pode gerar sim, uma queda capilar, tá ok? Tantos problemas no fígado, tá ok? Nos seus rins, problema na sua tireoide, problemas no seu pâncreas, problemas nas suas suprarrenais, problemas na sua tireoide, eu já falei, né, da tireoide, tá? Tudo isso pode gerar, sim, problemas de queda capilar. Então, daí a pessoa tem que observar a saúde do couro cabeludo e também observar a saúde de todo o corpo, para que todo o corpo funcione bem. Então, em alguns casos, quando você trata aquele órgão que ele está defeituoso, está com mau funcionamento, a queda capilar ela automaticamente consegue ser revertida. E às vezes você nem tem tanto esforço com relação ao tratamento da questão da queda capilar, tá ok? Você consegue fazer uma reversão rápida até, quando você trata o sistêmico. Em alguns casos não. Em alguns casos você não precisa tratar o corpo, apenas o tratamento local no couro cabeludo, ele já resolve, né? Ele já consegue reverter aquilo ali e você consegue também ter um bom resultado. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que cada caso é um caso. Por isso que é importante a investigação diagnóstica, por isso que no caso do médico, e uma investigação não diagnóstica, no caso do tricologista não médico, do terapeuta capilar, para poder tentar entender o que acontece com a sua cliente e aí criar um protocolo de tratamento que seja eficaz e que consiga resolver o problema dela. E isso, quando for da sua pertinência profissional, você vai realizar o que você é pertinente a você, e o que não é, você vai conferir isso, delegar isso a um outro profissional, né? E que vai estar realizando com maestria esse trabalho. Então nós vemos que é o quê? Que é um trabalho multi e interdisciplinar, na verdade. Então vários profissionais que vão estar atuando ali. Por exemplo, você como terapeuta capilar, como tricologista não médico, você pode usar, por exemplo, fitoterápicos.
Agora, os alopáticos, somente os médicos. Pessoal, vai acabar a live. Deu tempo já. Muito obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe a todos. E à noite estamos aqui com Tom Tofanello falando também sobre vacoterapia. Vai ser show de bola, hein? À noite, às 21 horas, o Tom vai estar conosco aqui. Deus abençoe a todos. Obrigado. E amanhã, às 7h07, estamos aqui de volta. Beijo no coração.